que diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que o apóstolo ele aponta para que a palavra de Deus afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível. Tudo o que precisamos saber acerca de Deus, sua glória, poder, majestade e atributos diversos, somente pode ser revelados por Jesus. A palavra de Deus afirma que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso está lá em João, capítulo 1, verso 18. A Filipe, que anelava ver o Pai, Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9, parte B. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é a palavra última de Deus na história, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte B. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele o homem pode chegar a Deus. João 14, verso 6. João afirma que em Cristo a vida plena de Deus se manifestou. E nós a vimos, nela tocamos e por ela experimentamos viva comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, do verso 1 a 5. Vocês peguem esses textos e podem analisar com mais paciência depois. Em seu comentário da carta aos Colossenses, João Calvino afirma que devemos ter cuidado em não procurá-lo em qualquer outro lugar, pois exceto Cristo, seja o que for que se oferecer a nós em nome de Deus, sucederá ser um ídolo. Então, irmãos, veja o que o Calvino ele expressou. Vou ler novamente. Ele afirma que devemos ter cuidado em não procurá-lo em qualquer outro lugar, pois, exceto Cristo, seja o que for que se oferecer a nós em nome de Deus, sucederá ser um ídolo. Então, tudo que for oferecido, que não for para conhecimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o João Calvino ele afirmou isso aí. E é uma afirmação realmente exata, irmãos. Letra B. O Criador e sustentador de todas as coisas. Isso está no verso 16. Vamos ler novamente a Bíblia. Ele é Criador e sustentador de todas as coisas. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Então a palavra de Deus enfatiza a deidade de Cristo, ou seja, Cristo é o próprio Deus, ao realçar a sua condição de Criador e sustentador de todas as coisas, visíveis ou invisíveis. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. João capítulo 1, verso 3, Hebreus 1 e verso 2. No Salmo 102, verso 25 a 27, um texto aplicado por Hebreus à pessoa de Jesus, o Filho de Deus, é apresentado como aquele que lançou os fundamentos da terra e do céu, isto é, os criou pelo seu poder e divindade. Fica enfatizado a onipotência de Cristo. Só ele pode e deve ser adorado, pois ele é Deus, e não os anjos serem seres criados. Todas as coisas também tributam louvores ao Cristo Criador. Então, irmãos, aprendemos aí que Cristo, primeiro, ele é a imagem do Deus invisível. Segundo, aprendemos também que ele é o Criador
e sustentador de todas as coisas. Agora nós vamos aprender, a lição nos fala aqui, ele é o primogênito de toda a criação. Lá no verso 15, voltemos aí ao verso 15, a parte B diz assim: o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo não foi criado. Como criatura, ele não seria Deus. O sentido de primogênito de toda a criação é outro. As Escrituras enfatizam a deidade de Cristo. João 1, verso 1. Como então ele é o primogênito? No Antigo Testamento, o filho primogênito se constituía no herdeiro principal de todo o patrimônio da família. A gente vai ler isso lá em Deuteronômio 21, verso 17. Êxodo, capítulo 4, verso 22. Salmo 89, verso 27. De igual modo, o primogênito desfrutava de prerrogativas especiais. Gênesis 25, 31, 27, 29, 37, capítulo 49, verso 3. Aplicada a Cristo, a expressão primogênito de toda a criação significa que ele é o detentor de toda a glória e majestade. Salmo 24, verso 1. Israel, no Antigo Testamento, é chamado de o eleito de Deus, em quem Deus fixou as bases do seu gracioso amor. Êxodos, capítulo 4, versos 22 a 23. Jesus, de igual modo, por ocasião do seu batismo, também recebeu do Pai solene declaração de eterno amor. Lucas 3, 22. No Salmo 89, verso 27, encontramos as prerrogativas inseridas no título de primogenitura recebido por alguém. No caso, o descendente de Davi, Cristo, é referido assim: falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. A despeito das várias heresias surgidas ao longo do tempo, tais como o arianismo no século IV depois de Cristo, ou as testemunhas que nós conhecemos como testemunhas de Jeová em nossos dias, o testemunho da Escritura é firme. Jesus é Deus, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, lemos aí uma questão interessante. Devemos ter o cuidado de, quando afirmarmos muitas heresias que surgem, afirmando, chegando até em nossas residências, que Jesus não é Deus. É um Deus, um ser criado. E, na verdade, o texto está falando que ele é o sustentador de todas as coisas. A letra D diz que ele é a cabeça da igreja. Verso 18. Vamos ler o verso 18? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou, para em todas as coisas ter a primazia. Então, irmãos, assim como Deus é o cabeça de Cristo e o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. A gente encontramos também essa expressão lá em Efésios, capítulo 5, verso 23. A igreja, segundo as Escrituras, não é fruto do acaso, nem muito menos resultado do exercício do suposto livre-arbítrio humano, mas sim produto de uma sábia, santa, livre e incondicional decisão tomada pela Trindade. O Pai elegeu, o Filho redimiu e o Espírito aplica a salvação no coração dos eleitos. Aqui a Escritura diz que Cristo é a cabeça da igreja. Essa verdade aponta para o relacionamento orgânico e inseparável que há entre Cristo e a sua igreja, formada pelos salvos de todas as épocas. Como cabeça que é, ele amou a igreja, se entregou por ela,
a fim de santificá-la pela aplicação da sua palavra. Entenderam aí, irmãos, o significado de ser o cabeça? Como cabeça, ele tem cuidado dela e o fará até o dia em que se apresentar a si mesmo, né? Em que a apresentar a si mesmo, totalmente pura, sem o menor vestígio de pecado e imperfeição. A gente vai encontrar também essas expressões aí, lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, a parte B até o verso 27. Como cabeça que é, ele governa a sua igreja e a adorna com os seus dons, a fim de que ela cresça de modo saudável e amadurecido, plenamente capacitada para o desempenho do serviço do reino de Deus. Efésios capítulo 11, aliás, capítulo 4, verso 11 a 15. Então, irmãos, aprendemos aí que Cristo é o cabeça da igreja, ele tem a primazia, porque foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, ele, como cabeça, nós aprendemos aí que ele tem a primazia. Letra E do estudo, ainda do primeiro tópico ainda, não é? Que tem o título Supremacia de Cristo. Veja que todos esses tópicos que estamos estudando é a supremacia de Cristo. Cristo como supremo. Letra E. O primogênito dos mortos. Verso 18. Novamente. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. As Escrituras apontam a supremacia de Cristo, manifestada em sua gloriosa ressurreição dentre os mortos, sinal evidente de que a obra da redenção, por ele realizada no Calvário, recebeu a completa aceitação e aprovação do Pai. A ressurreição de Cristo é garantida, é a garantia suprema da inauguração de uma nova criação. A gente vai encontrar isso escrito lá em 2 Coríntios 5:17. A ressurreição de Cristo é, de igual modo, a certeza de que os que creram em seu sacrifício também ressuscitarão. A gente vai encontrar esses textos lá em 1 Coríntios 20 e o verso 28. Hebreus capítulo 1, verso 6. E o capítulo 12 e 23, o verso 23. As Escrituras Sagradas ensinam que a ressurreição de Cristo confere a ele, paralelamente, a glória que lhe é devida desde toda a eternidade. Uma posição de dignidade ainda mais sublime, dado que nela ele triunfou sobre todos os seus adversários, o pecado, o diabo e a morte. Romanos capítulo 1,